Então, pessoal, boa noite. Esse trabalho aqui a gente vai falar sobre o NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica, tendo como proposta aí esse entendimento sobre o acesso à justiça. Tendo aqui como representantes desse trabalho aqui eu, Francisco, Rian Stanley, Paulo de Deus e o Nadir Melo. Esse núcleo de prática jurídica ele é de suma importância porque ele aproxima a comunidade da universidade e vice-versa. O núcleo de prática jurídica ele é importante também por quê? Porque ele é o momento em que, talvez um dos únicos momentos que o acadêmico de direito tenha para aliar teoria e prática. Nesse contexto, seria uma das poucas oportunidades que muitos dos estudantes têm para, lá na frente, no seu futuro profissional, iniciar a prática jurídica. Então, esse núcleo de prática jurídica, ele tem, portanto, um caráter pedagógico que proporciona aos alunos o primeiro contato com questões práticas. Talvez seja uma das únicas oportunidades desse processo de ensino-aprendizagem. Os núcleos funcionam como se fossem escritórios de advocacia. Dentro das instituições de ensino, portanto, é obrigatório para atender às necessidades tanto do MEC como das próprias instituições em fazer essa relação ensino-aprendizagem. Então, são estruturados para permitir que os estudantes estudem casos reais e proponham soluções desenvolvendo peças processuais a partir de diferentes situações. Aqui é mais um dos casos concretos que, retirado lá do núcleo de prática jurídica da UFT, se chegou a essa questão. Em ação de indenização contra o município de Palmas, em virtude da sinalização precária de uma lombada, a sentença foi parcialmente procedente, concedendo os danos materiais e morais em favor da nossa cliente. Nos danos estéticos, a sentença julgou o pedido improcedente. Os alunos manejaram recurso adesivo, ele foi juntinho com as contrarrazões da apelação interposta pelo município de Palmas e o tribunal deu provimento aos danos estéticos à nossa cliente. Então, esse aqui é um exemplo de um caso concreto, no qual os estudantes do Núcleo de Prática Jurídica, e em particular da Universidade Federal do Tocantins, acabaram por proferir, e aí esse é um dos grandes exemplos de como acaba se atuando dentro do Núcleo de Prática Jurídica. Além de acompanhar processos em andamento, os alunos podem apoiar a população mais carente com serviço de advocacia, sem cobrar custos processuais. Além de ser muito importante para o acadêmico, o núcleo de prática jurídica, ele acaba também sendo muito importante para a própria sociedade, que muitas das vezes não tem condições de contratar um advogado. Nesse caminho, o estudante de direito se aproxima do seu trabalho, enquanto futuro profissional da advocacia, de todas as áreas do direito, e assim, ao mesmo tempo, o núcleo de prática jurídica tem cumprido seu papel social em atender o acesso à justiça às comunidades carentes. Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa apresentação, os núcleos de práticas jurídicas, ele tem esse importante papel de aproximar as instituições da comunidade local, né? Você sabe que o nosso Brasil, de modo geral, a maioria das pessoas são carentes, às vezes não tem acesso à justiça. E esses núcleos, eles proporcionam isso. Eles aproximam, né? Acho que eu considero até como uma contrapartida, né, da universidade, principalmente as públicas, é uma forma dela levar um benefício, né, para a sociedade. Os núcleos trabalham muito assim, com essa questão social, né? E os estudantes, quando eles desenvolvem esse trabalho dentro dos núcleos, acontece isso, né? Eles aprendem, né, essa questão social, né, de responsabilidade social. Promove essa aproximação com a comunidade, né? Essa integração, vamos dizer assim, da defesa da dignidade humana, né, da vivência, né? E, por que não dizer, da questão do aprendizado, né, da ética profissional, né? Temos até um exemplo prático aqui da universidade, esse projeto. Foi uma foto que a gente pegou da rede social daqui da universidade, esse grupo fazendo esse trabalho lá na comunidade Taquari, setor Taquari, que fica aqui na região sul de Palmas, né? Esse projeto Pai e Mãe Protegem Seus Filhos. Então, o foco deles é a questão dos conflitos, envolvendo aí a questão do dever, né, dos pais de alimentar os filhos menores, né, e incapazes. É um trabalho muito importante, né, que a universidade desenvolve
aproximando, né? A universidade se aproximando, né? A gente saindo aqui dessa bolha nossa, se aproximando da sociedade mesmo que precisa, né? Das comunidades que precisam. Um trabalho importantíssimo. O aluno, futuros profissionais do direito, sair dessa questão do status e tudo e ver lá a realidade, né? Que é o acesso à justiça, que às vezes as pessoas mais pobres não têm essa oportunidade, né? O Rian ele vai trazer mais dados daqui do núcleo de prática jurídica aqui da nossa universidade, do nosso curso de Direito. Boa noite. Continuando a apresentação, agora com a análise qualitativa e quantitativa do NPJ, né, da UFT. Essa aqui é a logo, né, da instituição. A história do NPJ da UFT é a seguinte: o escritório modelo foi fundado antes mesmo da UFT, ainda quando era Unitins, em 1999 aproximadamente, sendo instalado no antigo Fórum de Palmas. Após a criação da UFT e a recomendação do MEC, o NPJ passou então a desenvolver atividades de resolução alternativas de conflito, como a própria conciliação, principalmente na área da família, porque o que estava ocorrendo era que o NPJ estava fazendo uma atividade dupla de resolução dos conflitos somente pela área jurisdicional. Por isso houve essa recomendação do MEC para que houvesse a implementação da conciliação também nessas resoluções de conflitos. Atualmente, o NPJ tem uma maior atuação em projetos de extensão na área jurídica, onde as práticas de autocomposição são fundamentais para a resolução de conflitos, principalmente na área familiar, como exemplo do projeto Pai e Mãe Protegem Seus Filhos, que o Paulo de Deus falou anteriormente, e que também vai ser mais bem explicado na entrevista com a professora Naima Warren, que é coordenadora do NPJ. Aqui são a análise quantitativa, né, e dos casos atendidos pelo NPJ no projeto Pai e Mãe Protegem Seus Filhos. Por meio da conciliação, houve 80% de casos resolvidos e 20% não resolvidos, em que foi preciso haver a judicialização, sendo que desses 20% apenas representa uma judicialização, nesses casos de família pelo projeto. E agora o Nadir vai dar prosseguimento com a entrevista gravada com a professora Naima Warren. Boa noite. Sobre o NPJ, eu gravei uma entrevista com a professora Naima, que é coordenadora. Vou passar a entrevista para vocês. Bom dia, meu nome é Nadir, sou acadêmico de Direito da Universidade Federal de Campinas. Eu vou gravar a entrevista com a professora Naima, ela é coordenadora do NPJ, do Universidade Jurídica da Universidade Federal de Campinas, e ele vai falar relativamente sobre o escritório modelo. Bom dia, professora. Bom dia, Nadir. É um prazer, uma satisfação estar aqui, ainda mais falando das atividades do escritório modelo da UFT. Como foi criado o escritório modelo? O escritório modelo é anterior à própria UFT. Antes aqui era o Unitins, foi criado o curso de Direito em 96, né? A primeira turma iniciou suas atividades no semestre de 97 e mais ou menos em 99 foi criado o escritório modelo, vamos dizer assim, a primeira versão do escritório modelo. E ali ele ficava no fórum, no antigo fórum, e lá ele já desempenhava um papel de atendimento à comunidade carente. Hoje o escritório modelo ele tomou mais corpo, né, até mesmo após a criação da Universidade Federal do Tocantins. Então nós tínhamos 2 centros de atendimento do escritório modelo, na Justiça Federal e na Justiça Estadual. E justamente numa das avaliações do MEC, quanto ao nosso núcleo de prática jurídica, o MEC recomendou que a gente intensificasse as ações de mediação e conciliação, e inclusive sugeriu que nós fechássemos um dos escritórios, porque nós estávamos desenvolvendo a mesma atividade 2 vezes. Então, a partir dessa orientação do MEC, o NPJ passou a ter um outro sentido, que é justamente buscar a aplicação desses meios alternativos de soluções de conflito, hoje também chamados de sistema multiportas, né, dentro do processo civil, que talvez seja a grande sacada do processo civil, justamente no sentido de conciliar problemas, porque o direito não resolve problemas, né? A gente
gente concilia, a gente coloca fim a uma demanda jurídica, as questões jurídicas, o problema em si, eles continuam, né? Mas por meio da utilização do sistema multicotas, a gente também entra nessa questão dos problemas das partes ali. Eu vou dar um exemplo para ser mais fácil, Nadir. Um divórcio, por exemplo, o direito vai lá e diz com quem vai ficar cada bem, com quem vai ficar os filhos, a guarda compartilhada, os alimentos. Agora, os problemas ali, eles continuam. E se a gente consegue resolver esse divórcio por meio da utilização do sistema multicotas, que seja a conciliação, que você vai ter uma atividade mais intensa, ou apenas a mediação, que você vai conduzir as partes à solução de um problema, nós temos, não digo a resolução de todos os conflitos, mas nós temos uma solução que as partes participaram da criação dessa solução. Então, ela é muito mais aceita do que aquela resposta dada pelo judiciário. O núcleo de prática jurídica hoje ele atua com projetos de extensão voltados para a prática jurídica. E aqui entra, então, os meios alternativos de solução de conflitos. E um dos projetos é o projeto Pai e Mãe Protege Seus Filhos, um projeto de consensualidade no dever e sustento mútuo aos filhos. O que basicamente que a gente faz no projeto? Nós vamos até as comunidades, e aí nós escolhemos a comunidade de Taquari, levamos orientação jurídica a respeito desses mecanismos alternativos de solução de conflitos e recebemos essas partes que estão com problemas jurídicos a serem resolvidos. E aí o nosso primeiro passo é tentar justamente mediar as partes da solução de um conflito. Então, hoje nós temos aqui na universidade uma sala que ela é equipada para essas reuniões, inclusive nós já fizemos essas reuniões online e presenciais. O projeto ele foi até o Taquari em atendimento à comunidade. Hoje, quase 80% dos casos que nós pegamos, nós conseguimos resolver mediante a conciliação e nós tivemos até então apenas uma judicialização, não houve negociação. Todos esses processos que eu estou falando para vocês é na área de família, né? Porque na área de família é uma área mais delicada, em que o sistema alternativo ele cai como uma luva, justamente porque são pessoas que vão manter o vínculo, a relação por toda uma vida. Diferente, por exemplo, de um cliente de banco litigando com o banco. Eles vão resolver aquela questão, finalizado, ele vai para outro banco e nunca mais precisar ouvir falar daquela instituição bancária. Então, assim, na área de família, eu vejo o escritório modelo com um papel central de solucionar esses conflitos, evitando a litigância e a beligerância perante o judiciário. E para o judiciário é muito bom, porque é um processo a menos para que ele julgue, ele fique concentre ali com as ações que realmente as partes não conseguiram conciliar. Então, o escritório modelo, é claro, com todas as nossas limitações, nós temos uma sede muito precária do fórum, né? É apenas uma sala, nós não temos a privacidade para atender o cliente, então isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Nós temos um grupo de professores pequenos que atuam no escritório dele, e nós temos uma falta de estrutura. Mas dentro de todas as dificuldades, eu ainda considero exitosa a ação do núcleo de prática jurídica dentro desse sistema multiportas de solução de conflito. Claro que a gente sonha grande, né, Nadir? A gente quer o nosso escritório localizado preferencialmente ali na região norte, de portas abertas, de segunda a terça, para atender os clientes, para estar próximo da comunidade, mas isso são sonhos. Por enquanto é isso que nós temos, nós fazemos um bom trabalho com esse material que nós temos, tanto de recursos humanos, Com certeza. Então tá bom, professora. Eu agradeço pela entrevista. Muito obrigado por inteiro. Obrigada, Nadir. Coloco à disposição. Se quiserem ir lá no escritório do modelo conhecer, se quiserem conhecer o projeto também, é um prazer receber todos os alunos da UFT, tá bom? Com certeza, queremos. Obrigado, professor. Obrigada.